Ok, acho que já dá pra gente começar a ensaiar, né? Bem, primeiramente, bem-vindo todos, né, e todas. Essa é a segunda live que eu estou fazendo e, na verdade, assim, o tema escolhido, ele... Oi, Rafa, tudo bom? O tema escolhido, ele é proposital porque hoje em dia se fala muito de inteligência emocional, né? Inclusive se dá muita ênfase a isso no campo empresarial de uma forma geral, como sendo, Horácio, tudo bom? Nádia, como sendo uma coisa fundamental para o sucesso de uma pessoa. E aí entra o primeiro questionamento que eu faço é o seguinte: vai partir de que perspectiva de sucesso, né? Porque o sucesso em si ele tem várias perspectivas. Eu parto de uma perspectiva e estou fazendo o preâmbulo aqui para a gente entrar no assunto propriamente dito. Eu parto da perspectiva de que sucesso é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente conseguir um bocado de dinheiro e ficar de bem com a vida aí, financeiramente falando. Mas uma pessoa pode achar, claro, muito importante ter sucesso na vida profissional. E hoje a inteligência, o desenvolvimento da inteligência emocional é tida como um fator primordial, né, para que essas pessoas se desenvolvam profissionalmente e tenham sucesso nesse campo. Mas aí eu vou partir da seguinte premissa. Eu vou fazer uma buscada lá atrás, historicamente, de quando é que surge essa coisa da inteligência emocional, né, por a importância que é dada a essa inteligência emocional. E gostaria de dizer também o seguinte: quem quiser participar ao vivo do debate, fica à vontade. Só é solicitar aí a entrada e eu abro espaço aqui, a gente faz um dueto, sem problema nenhum, tá certo? Mas a inteligência emocional, ela é uma coisa particularmente assim, dentro do campo da psicologia, ela vem sido abordada mais por influência da neurociência mesmo, né? E ela surge basicamente assim, desponta como uma coisa interessante para o mundo no final do século XX, né? No final do século passado. Mas antes mesmo de um cara chamado Daniel Goleman, que é vamos dizer aí, considerado o pai, né, da inteligência emocional, que não é verdade, né? Na verdade ele só apenas conseguiu divulgar de uma forma ampla internacionalmente, né, através do best-seller dele, Inteligência Emocional, que foi um sucesso de vendas e todo mundo queria esse negócio porque era importante você saber o que era esse negócio da inteligência emocional, que passou a ser o milagre da vida das pessoas, né, em todos os sentidos. Mas há um tempo atrás, né, na segunda metade do século passado, a psicologia veio ramificando de certa forma, né, algumas linhas de pesquisa foram surgindo de forma muito importante, né, eu posso mencionar aqui o comportamentalismo de Skinner, que surge na psicologia como sendo uma maneira científica de abordar a psicologia. O que é que o comportamentalismo falava? Né? O que é que Skinner dizia para o mundo? Que se eu tiver um ambiente controlado, né, e eu soltar estímulos específicos, eu vou ter respostas específicas. Então, não interessa muito o que passa na cabeça da pessoa em si para o comportamentalismo. O que importa é que eles acreditam que o comportamento humano ele é passível de condicionamento. Então, isso é verdade, porque até certo ponto a gente consegue visualizar, mesmo quem não é da academia, né, da de pesquisa, a gente consegue visualizar isso no dia a dia, porque, por exemplo, as leis de trânsito, as leis de uma forma geral, são elementos de condicionamento do comportamento, né, em massa, vamos dizer assim, dentro de uma cidade, dentro de uma região específica. Então a gente sabe que se a gente parar hoje em dia em cima da faixa de trânsito, a gente vai ser multado. E esse pensamento de que eu posso ser multado faz com que eu molde meu comportamento para não parar o carro em cima da faixa de trânsito. Na escola acontece a mesma coisa. Na escola o que acontece é
a gente senta enfileirado, o professor dá aula lá na frente, todo mundo fica observando o professor. Quem falta, leva falta. Quem está presente, leva presença, obviamente. Isso conta mais na frente para avaliação. As provas têm uma nota. A nota pode ser boa, pode ser ruim. Você pode ter que ir para recuperação ou não, e assim por diante. Então, o comportamentalismo está em tudo, né? Na educação dos nossos filhos, no dia a dia, na própria empresa que a gente trabalha, se trabalha em gestão pública, se trabalha em empresa particular, tem comportamentalismo. Então, assim, a teoria em si é muito robusta e na prática funciona. Só que existem elementos, né, dessa teoria que surgem, por exemplo, do tipo, mas tem os insurgentes, o pessoal que diverge disso aí, que não se molda a esses elementos aí do controle social, vamos dizer assim, ou do controle de uma forma geral. Então, assim, é verdade, né? Isso é uma coisa que a gente entende como o comportamento, ele é controlável, até certo ponto, mas tem uns elementos aí que passam dentro da cabeça da pessoa, que é justamente o que o comportamentalismo tentava evitar, né? Que aquilo que passa na mente da pessoa ninguém sabe, e não sabendo disso, os resultados podem ser diversos, né? E aí eu não vou entrar em nenhum assunto assim, vamos dizer, atuais, como a Covid, essa coisa, porque se você pensar direitinho, você, a partir disso que eu já falei aqui, você vai conseguir identificar uma série de elementos, né, do comportamentalismo nisso também, e dessa coisa de que, na verdade, é controlável até certo ponto o comportamento, mas você vê coisas no comportamento humano também totalmente destoante daquilo que as regras sociais impõem. Beleza. Aí vocês vão perguntar, mas está falando de inteligência emocional, por que traz comportamentalismo? Bem, porque eu queria, na verdade, trazer outros elementos para a gente poder chegar nesse aspecto da inteligência emocional. Aí surge também um movimento, lá na segunda metade do século passado, também vindo da neurociência, de um pesquisador, né, um neurocientista, que contestou essa coisa do teste de QI, que era o coeficiente de inteligência, né? Ainda, né? Que era, na verdade, o único instrumento que media essa coisa da inteligência humana. Acontece que Howard Gardner chega e fala o seguinte: o teste de QI ele é baseado em resoluções matemáticas, lógico-matemáticas. Como é que eles podem, como é que esses testes podem avaliar o ser humano se existem outras nuances do comportamento humano? Boa noite a todos que chegaram aí, a Cláudia chegou, o Augusto, né? E outros, a Gi Castrolima, bem-vinda. A gente está falando aqui já na introdução sobre a inteligência emocional, e eu estou falando sobre essa coisa do teste QI. Então, Gardner fala, cara, isso aí não é suficiente, porque o ser humano ele tem outras inteligências. Ele tem inteligência sinestésica, ele tem inteligência espacial, ele tem inteligência pictórica, intrasocial, intrarrelacional, interrelacional, musical, linguística. Então ele surge com essa coisa das múltiplas inteligências. O ser humano ele tem várias inteligências, né? São diversas. Então só falar do QI, do teste de QI, não vai dar certo, porque ele só está avaliando uma inteligência que é a lógico-matemática. Então o que acontece aí é o seguinte: ele surge com esse livro, As 8 Inteligências do Homem, né? E a partir desse panorama, todo mundo começa a falar de coisas que não se falavam antes, como várias inteligências. O cara pode desenvolver muito a inteligência sinestésica. Cirque du Soleil, você vê, né, aqueles artistas ali extraordinariamente capacitados do ponto de vista da inteligência sinestésica. Você fica olhando assim, o que os caras fazem, as meninas fazem lá no Cirque du Soleil, é um negócio extraordinário, que você fica, são anos de treinamento para desenvolver aquele tipo de habilidade, né? E aí, isso aí cai dentro da inteligência sinestésica. A inteligência espacial, né? Aí vem os arquitetos, né? Vem as pessoas que trabalham com essa coisa do espaço, da noção, né, da tridimensionalidade, etc. e tal. É um tipo de inteligência específico. Pronto.
Aí eu falei do comportamentalismo, falei um pouco dessa coisa das múltiplas inteligências, e um cara chamado Daniel Goleman, né, surge lá dos Estados Unidos de Harvard, professor da universidade, e diz o seguinte: cara, mais importante do que a inteligência do ponto de vista do QI ou da inteligência racional é a inteligência emocional. Aí ele parte de uma premissa do seguinte: no cérebro humano existem dois caminhos, o da racionalidade e o da emoção, né? E ele fala que, na verdade, do ponto de vista prático, o ser humano ele é muito mais influenciado pelas emoções do que pelo racional. E aí tem um cara também interessante, né, que é bom de vocês tiverem interesse, pesquisar sobre Antônio Damasio, que é um outro neurocientista de Portugal, que fala o seguinte: o ser humano não tem nada irracional não, isso é conversa. O ser humano ele é muito mais emocional do que racional. Então essa premissa, essa coisa que a gente tinha orgulho de falar, nós somos seres racionais diferentes dos animais no nosso entorno, que era o que distinguia a gente, né, do que era fazia a gente mais importante. Somos racionais, por isso que a gente evoluiu. E o Antônio Damasio diz: não é assim não. A gente é racional, mas quando o emocional toma conta da estrada do racional, ele suprime isso aí. Aí ele cita um exemplo clássico de um piloto de avião desse comercial que leva pessoas, né, para outras cidades, outros países. E ele fala de exemplos quando o avião entra em pane, né, e está caindo, por exemplo. Vários estudos de caixas pretas depois perceberam o desespero do piloto na hora de optar pelas ações corretas para evitar que o avião caísse. Ele usa isso como argumento seguinte: ora, se o cara tem milhares de horas de treinamento de voo simulado e voo prático, porque não é um avião para cair é difícil, então ele tem que ter voado diversas milhares de horas anteriormente, até que um dia ele se deparou com uma situação como essa, e a maioria dos pilotos simplesmente parece que esquece tudo que aprenderam. No sentido de que, em determinado momento, quando a coisa está perto de acontecer, perto do avião cair mesmo e se arrebentar, eles não sabem o que fazer, entre desespero e a parte emocional parece que bloqueia tudo aquilo que eles aprenderam. Isso é um exemplo que ele utiliza para dizer, isso é um exemplo claro de que o ser humano não é racional. Aí, outros exemplos a gente vai escolher assim de tuia, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, a gente vai escolher de rodo assim, porque no aspecto afetivo e emocional, nos relacionamentos, por exemplo, o que é que mais impera no relacionamento entre homem e mulher, nos relacionamentos afetivos? A emoção. Aí, o que é que mais impera, por exemplo, em determinadas situações do trânsito, quando você está estressado, o trânsito caótico, um calor danado, a turma buzinando, ninguém dando espaço. Qual é a primeira coisa que vem, né, no comportamento da gente? Então, esses elementos, né, os neurocientistas vêm discutindo isso, e junto com psicólogos, pesquisadores dessa área do comportamento humano, têm se dado conta que realmente de racionalidade a gente tem muito pouco, né? E nós somos seres emocionais, né? Afetivos, vamos dizer assim. Aí, outra coisa precisa ficar claro: o que é emoção? Se eu falo de inteligência emocional, eu tenho que estar falando de emoções, não tem outro jeito. Aí eu indico o seguinte: tem um desenhozinho animado que foi muito sagaz na hora de falar sobre as emoções, que se chama Divertidamente. Inclusive assisti com o Benjamin, que está aqui ao vivo. Benjamin é meu filho, né? Está ao vivo aqui assistindo a minha live, né? E a Divertidamente, o filme Divertidamente, é um negócio muito bacana, porque ele trata de forma divertida o que passa na mente das pessoas. E aí, o que passa na mente das pessoas em determinadas situações, partindo dos princípios que existem as emoções básicas, que é a raiva, a alegria, a tristeza, né, a felicidade, e assim vai. Esse filme é muito bacana para ilustrar o que são as emoções. Então, emoções são esses rompidos assim que nós temos de situações, não necessariamente exageradamente, mas a gente tem. Todo mundo se sente triste, todo mundo tem raiva, todo mundo tem medo,
né? Todo mundo se sente feliz e todo mundo tem essa mistura dessas emoções, né? Então, assim, falamos de emoções, falamos que o ser humano não é tão racional quanto se pensava, que existem várias inteligências, que a Cláudia está falando aí exatamente. Tem uma parte lá do filme, né, da tristeza, quando a menina vai deixar a família, vai fugir, ela sente a tristeza, tem uma função, uma emoção. Toda emoção tem uma função. Então, isso é importante, né, essa informação é importante porque é o seguinte: no momento que eu vejo emoções, eu não vou mais classificá-las, quando eu vejo nessa ótica desse filme, eu não posso mais classificá-las como coisas positivas ou negativas. Ser feliz é positivo. Ser triste é negativo. Não, cada emoção tem uma função específica. Marcelino, bem-vindo aí. Então, se cada emoção tem uma função específica, elas são fundamentais para a nossa subsistência enquanto seres humanos e nosso equilíbrio psicológico. É lógico que, quando a gente vai falar de inteligência emocional, aí entra esse detalhe, né? No livro lá de Daniel Goleman, ele fala: existem 5 pilares específicos para você desenvolver a inteligência emocional. Supostamente, a inteligência emocional é a maneira que você desenvolve, os instrumentos que você desenvolve para você ter uma certa estabilidade emocional, psíquica, para lidar com essas emoções que eu acabei de falar do filme lá, Divertidamente. Então, é lógico que tristeza demais é ruim, tristeza de menos também é ruim. Alegria demais é ruim, alegria de menos também é ruim. E aí eu vou entrar com um assunto aqui, antes de eu continuar lá o passeio no livro do Daniel Goleman, a história da medicina tradicional chinesa. Do ponto de vista oriental, essas emoções elas têm um efeito marcante também nos nossos órgãos e vice-versa, os órgãos da gente também desencadeiam essas emoções. Então, por exemplo, se eu tenho uma deficiência no rim, eu tenho a tendência a desenvolver medo excessivo, sem nenhuma explicação. Se eu tenho uma deficiência no fígado, eu tenho uma tendência a desenvolver a raiva, né? Eu sou explosivo, eu tendo a ser explosivo, etc. E tal. Isso é do ponto da medicina chinesa tradicional, de uma perspectiva oriental. Então, veja bem, as emoções elas não só desencadeiam problemas físicos, como também disfunções nos nossos órgãos desencadeiam problemas emocionais. Daí você já está pensando o seguinte: então esse negócio de inteligência emocional não é uma coisa tão simples assim, que só está relacionado ao aspecto psicológico, e se eu treinar isso aí vai se desenvolver da melhor maneira possível. Não, eu digo realmente que não é. E eu vou entrar mais em detalhe por que não é, né? Mas voltando para o livro lá do Daniel, se eu tiver muito rápido, vocês falem aí, tá certo? Vocês digam aí, eu dou uma freada. Se quiserem perguntar, fica à vontade. O livro lá do Daniel Goleman fala de 5 pilares para o desenvolvimento da inteligência emocional, que é conhecer as suas emoções, controlar suas emoções, desenvolver a automotivação, a empatia e a sociabilidade. Eu quero particularmente me deter aqui no aspecto da empatia. Quando a gente pega lá os estudos da Ellen B, norte-americana, que trata, vamos dizer assim, do desenvolvimento infanto-juvenil, a Ellen B traz um estudo interessante sobre o desenvolvimento da empatia. O que é que ela mostra lá no livrinho dela? Que a empatia, ela é, na verdade, um processo reverso. O cidadão, a criança, a menina, o menino, quando nasce, ele é pleno de empatia, né? E com o passar do tempo, ele vai perdendo essa capacidade de empatia. Aí tem um exemplo massa que eu acho extraordinário, né? Quando crianças estão brincando na escola, né, que o amiguinho dela chora porque machucou o dedo, as crianças no entorno começam a chorar. Porque o nível de empatia é tão grande das crianças que estão no entorno que elas sentem como se aquilo tivesse acontecendo com elas mesmas. Então, assim, esse nível de empatia ele é difícil de encontrar no adulto.
Então, empatia, do ponto de vista prático, né, vamos dizer assim, para dar uma definição, é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Mas não é se colocar no lugar do outro assim, no sentido abstrato, não. É como se você sentisse a dor do outro. E aí o Daniel Goleman fala sobre um negócio interessante, que nós nascemos com esse instrumento biológico, né, que nos dá a capacidade de ter uma antena da empatia em relação ao que está acontecendo no nosso entorno e nos dá a capacidade de perceber as emoções das outras pessoas. São os neurônios espelho, que ficam no córtex frontal do nosso cérebro, né, do ponto de vista da neurociência. Então, os neurônios espelhos são eles que nos dão a capacidade de perceber as emoções do nosso entorno, né? E aí, isso é a nossa antena. Só que o Daniel Goleman, quando ele fala disso, ele vai além, e tem um livro dele que eu acho até muito mais interessante que esse do Inteligência Emocional, que ele publicou posteriormente, se chama Inteligência Social. Quem puder ler é ótimo, na verdade, porque ajuda a gente a entender muita coisa sobre esses aspectos emocionais, mas quando ele fala de inteligência emocional, de inteligência social, ele fala o seguinte: temos o aparato biológico, os neurônios espelhos no córtex frontal. Sabemos o que é emoção, porque todos nós sentimos, embora talvez não consigamos explicar por diversos motivos. Mas como é que eu faço para desenvolver a empatia a partir desses dois elementos? Então, quando ele fala de inteligência social, ele dá uma ênfase muito forte às experiências que nós temos no dia a dia, do momento que a gente nasce. Inclusive, se a gente for pegar autores da psicologia como Jung, o próprio John Bowlby, por exemplo, que fala da teoria do apego, né, ele considera a experiência no útero também da mãe, né? O Jung vai até mais além que isso, né? Ele vai além do útero, né? E as influências que essas experiências passam para a pessoa e ajudam ou não a desenvolver esse aspecto específico da inteligência emocional, que é a empatia. Tudo bem, vamos lá, vamos voltar para a inteligência emocional, o primeiro livro. Então, baseado nesses 5 pilares aí, o que é que acontece? Agora tem expert em tudo que é de lugar para dizer a você o seguinte: olha, eu te ajudo aí a treinar a tua inteligência emocional e tu vai se dar bem na vida, profissionalmente, afetivamente, em qualquer aspecto da tua vida que tu quiser. Eu tenho o segredo, né, para desenvolver essa misteriosa inteligência emocional. E aí é o seguinte: nada contra coaches, nada, não digo aqui, mas eu já participei de alguns treinamentos e existe essa promessa de que se você for participar ali, o cara vai te ajudar, ou a cara vai te ajudar a desenvolver o teu potencial e principalmente a tua inteligência emocional, porque a partir disso aí, no momento que você está tinindo na inteligência emocional, você vai ter sucesso na sua vida. Isso é muito bacana de se falar. E do ponto de vista emocional, por exemplo, você sai extremamente motivado. Só que tem um detalhe: a motivação que você recebe ali, ela não é uma motivação do ponto de vista da inteligência emocional, a motivação adequada. Porque do ponto de vista da inteligência emocional, a motivação correta é aquela intrínseca, aquela que vem de dentro de mim. E quando você vai para um treinamento de coach, você recebe a motivação extrínseca. Marcelino perguntou quais são os 5 pilares da inteligência emocional: conhecer as próprias emoções, controlar as próprias emoções, automotivação, empatia e sociabilidade. Desenvolver esses elementos aí, você tem uma inteligência emocional, vamos dizer, de alto padrão. Sim, aí voltando lá no treinamento, né? Então você recebe um tapa de motivação num negócio desse e sai de lá dizendo: meu irmão, você é o novo Bill Gates, ou então você um cara de sucesso, vou me dar bem em tudo que faço. Se fosse simples assim, era massa, né? Porque a gente fazia ia para um negócio desse, saía, todo mundo se dava bem, estava todo mundo muito feliz, né? E na prática a gente sabe que não funciona assim. O primeiro aspecto que eu falei aqui foi que a motivação que a gente sai, ela é vinda de fora. Alguém fala pra gente um monte de coisa bacana e a gente enche de motivação para fazer a coisa. Mas aquela decisão mesmo, aquele impulso interior de fazer alguma coisa, veio
ou foi só o que o pessoal falou para mim que eu tinha que fazer que me motivou naquele momento. Aí você volta para casa, passa um dia, 2 dias, o negócio não funciona. Aquelas classificações que ele disse que eu era tubarão, ou era ovelha, ou era golfinho, né, da minha personalidade, que tem muito desses testes, que é uma coisa assim que, diga-se de passagem, é baseado na teoria dos traços da psicologia. Uma teoria, na verdade, que é bastante deixada, vamos dizer assim, em termos de importância, muito limitada, porque começa aí a teoria, nos primórdios da teoria de traços, né, de personalidade, eles tinham até 100, 80, 100 indicadores de traços específicos das pessoas. Depois, um pouco tempo atrás, já tinha 6.000. Então, assim, todo mundo vai ter traço. De alguma coisa, sempre vai ter traço de alguma coisa, né? Mas é uma classificação estanque. É uma classificação que não vai te deixar entender a mobilidade, a flexibilidade, a complexidade da psicologia humana, do comportamento humano, do existir humano. Então, assim, do ponto de vista prático, esses treinamentos, eles pouco ajudam. Ajuda quem está dando treinamento porque recebe bem, mas assim, para quem vai lá, a ajuda é muito pouca, porque mudar, aumentar a inteligência emocional, te desenvolver emocionalmente, do ponto de vista equilibrado, é muito mais complexo. Aí eu vou entrar nos detalhes para dizer por que é tão mais complexo assim. Porque, primeiro, a gente vem de um histórico familiar, né? Nós fomos criados de uma forma específica. Todo mundo foi. Ninguém teve uma criação igual. Vocês que estão aqui me acompanhando, todos vocês tiveram uma educação diferente. Se a gente se encontrasse aqui pessoalmente e fosse conversar sobre isso, cada um ia dizer um negócio diferente, né? E esses detalhes aí, do ponto de vista da teoria do apego, que é a base da minha tese de doutorado, né? Ele traz um negócio chamado modelo de funcionamento interno. Que isso tem uma raiz muito forte na psicanálise de Freud. Freud dizia o seguinte, que as experiências iniciais, né, ali na primeira infância, vão determinar quem você vai ser na fase adulta. E o Bob vem da psicanálise, depois passa para um outro ramo da psicologia, que se chama cognitivo-comportamental, e passa a desenvolver essa teoria, que para mim é uma das mais robustas da psicologia. Ele começa a avaliar, né, estudar as relações primárias das crianças, né, com seus pais. Ele percebe que nessas relações primárias, isso aí a psicanálise já percebia, outras ramificações da psicologia também, se bem que psicanálise nem é considerado tanta psicologia, né? Mas vamos considerar que Freud foi o cara que impulsionou essa coisa do estudo da psique humana, né? Então, ele começou a estudar essas relações primárias e ele percebeu que isso aí vai criando uma espécie de script comportamental, um modelo, ele chama de modelo de funcionamento interno. E uma aluna dele, né, que depois se tornou estudiosa no assunto, desenvolveu um estudo em Angola para estabelecer como esses modelos de funcionamento interno se estabeleciam, se concretizavam na vida das pessoas. Eu também gosto muito da psicanálise, é muito interessante. Só dar uma paradinha aqui, porque a Cláudia falou, muita gente acha que a empatia é se colocar no lugar do outro com o intuito de julgar, pois se colocar no lugar do outro levando em consideração as suas crenças e seu sofrimento e não do outro. Sim. Muitas vezes você parte da sua perspectiva, né? E, na verdade, a inteligência emocional, ele não é tanto, eu vou julgar o comportamento do outro a partir daquilo que eu aprendi, o que eu acredito, né? A empatia não é isso. A empatia é justamente sentir o que o outro sente, independentemente do que eu tenho como critérios ou pilares de crenças e ideologias. Mas aí, voltando para a história lá do Bowlby, esse modelo de funcionamento interno, ele cria esse script, e dentro da psicologia se percebe muito isso, que uma vez criados esses modelos, esses scripts, você chama de arquétipo também, mais na frente. Tarcísio, eu vou deixar tu participar daqui a pouco, isso? Tudo bom? Dentro da psicologia se vê que isso aí se solidifica, é como se cristaliza na pessoa
E os comportamentos são sempre inconscientemente moldados a partir daquilo ali. Agora, não é só comportamento não, é emoção, é maneira de pensar, de raciocinar, de aprender de tudo. Então, assim, inconscientemente você cria o que a Mary Ainsworth, daquele estudo lá de Angola, né, classificou como estilos de apego. E aí, dentro dessa classificação, existem variações dessas relações primárias. Então, por exemplo, quando ela fala de estilo de apego ansioso ambivalente. Ansioso todo mundo já sabe. André, tudo bom, cara? Helder, ansioso é uma pessoa que tem um nível de ansiedade diferenciado, diferente do outro, não sob controle, né? Ambivalente é baseado na experiência que ela teve nas relações primárias com o pai. Então, por exemplo, e a mãe, né? Ou o cuidador. Pode ser que o pai e a mãe não existam, mas tenha cuidador, quem adotou, etc. E tal, não importa. Quem se refere como base segura, que ele chama, né, para o desenvolvimento dessas crianças. Então, quando eu estou falando disso aí, desses estilos de apego, eu peguei esse exemplo aí do ansioso ambivalente, é o seguinte: quando a criança precisa dos pais, os pais ora estão presentes, ora não estão. Pode ser cuidador também, avô, avó, quem for a referência para a criança. Isso cria um nível de ansiedade, né, na criança, e ao mesmo tempo, ao criar esse nível de ansiedade na criança, ela cria também uma maneira de interpretar a relação com os pais. Que maneira é essa? Meu pai, ou minha mãe, ou quem cuida de mim, tem hora que tá, tem hora que não tá. Essa incerteza de que vai poder contar ou não, né, com o pai ou a mãe ou o cuidador, cria esse nível de ansiedade. Isso aí é interessante porque nesse momento aí você está desenvolvendo um mecanismo de defesa também emocional que vai refletir nas suas relações mais na frente. Veja bem, no momento que eu desenvolvo o estilo de apego ansioso ambivalente e mais na frente como adulto eu tenho isso dentro de mim, não me dei conta que isso existe, né? Eu vou transferir isso para as outras relações que eu tenho, no campo afetivo, no campo profissional, em tudo que você imaginar, vai estar lá presente esse modelo de funcionamento interno, esse estilo de apego específico que você desenvolveu na infância. E aí isso gera o seguinte: eu crio mecanismos emocionais, né, para que eu não passe pela mesma experiência estressante que foi a experiência de poder contar hora sim, hora não com os meus pais, né, quando eu mais precisava deles. Então, uma pessoa que tem um estilo ansioso ambivalente, vou dar essa deixa aqui rápido, porque eu não vou analisar os estilos de apego todos, né? Mas uma pessoa que tem um estilo de apego ansioso ambivalente, numa relação afetiva, por exemplo, é uma pessoa extremamente pegajosa, é uma pessoa extremamente insegura, ciumenta, né? É uma pessoa que faz de tudo para chamar a atenção do outro. Aí você diz, essa pessoa é doente. Não é. Isso é um mecanismo que ela criou de proteção emocional baseado naquilo que ela desenvolveu anteriormente, lá na relação com os pais ou com os cuidadores. Porque ela não quer passar por aquilo. Então, quando ela chama atenção, é para ter a certeza que vai ter atenção. Porque ela sabe que hora pode estar, hora não está. Lembram desse detalhe? Né? Então, ela pode, por exemplo, por que ela é pegajosa? Porque ela quer ter certeza que você vai estar presente. Porque se ela não for pegajosa, é capaz de você escorregar para lá e esquecer dela, né? Então, assim, veja como é complexa essa coisa das emoções aqui. Quando a gente começa a falar de emoção, inteligência emocional, a gente começa a ver que não é um negócio simples de você simplesmente desenvolver com 1, 2, 3 palestras. Não é. Isso é um percurso, né? Isso é, eu não estou desmerecendo o acompanhamento. É ótimo que tenha acompanhamento psicológico. É ótimo que tenha um mentor, que eu acho mais legal do que inclusive ser coaching. O mentor, ele é aquele que vai te ajudar, né, durante esse processo de vida a entender que tu tem um estilo de apego específico e que tu precisa se dar conta daquilo ali, que enquanto é inconsciente tu não se dá conta disso não. A Tapioca Areza Graz perguntou aí o seguinte: nesse aspecto, Márcia, né? Nesse aspecto se enquadram as crenças limitantes. As crenças limitantes, aí você vai ter que expandir esse conceito, né? Porque crenças limitantes para quem e o que é crenças limitantes, né?
É uma coisa que precisa entender o que é que você quer dizer com isso aí, com crenças limitantes. Mas a gente é como uma esponja. O ser humano é esponja, né? E aí, essa esponja, ela vai pegando os sinais do ambiente. O Marcelino falou, por que a criança precisa se sentir protegida? É, exato. Inclusive, os primeiros experimentos do Bob foi com dois macaquinhos, né, que tinham acabado de nascer e precisavam ser amamentados. Ele criou uma espécie de... Ele não, esse experimento nem é dele, na verdade. Ele replica esse experimento. Mas aí ele percebe, por exemplo, que no modelo de macaquinha mãe que fizeram de arame, né, frio, e a mamadeira lá. E na outra, também de arame, parecido com a macaquinha, mas revestiram de carpete, de algo mais aconchegante. E todos os macacos preferiam essa daí. Qual foi a sacada de Bob? Bob, na verdade, ele chega e diz, olha, isso aí, na verdade, é o seguinte, o ser humano, diferentemente do que Freud dizia, ele não procura a mãe por uma questão de prazer de sucção oral. Não é isso, né? Ele precisa comer, lógico. Ele procura a mãe para comer, evidentemente. Mas mais do que isso, ele gosta de amamentar porque ele sente o calor da mãe. Ele sente o conforto da mãe, né? Então, a mãe, ao amamentar o filho, está ali do lado, o filho se sente protegido. Aí é o comentário de Marcelino, né? E essa proteção é fundamental para o desenvolvimento sadio emocional da criança mais na frente, mais adiante, né? Toda a base da teoria do apego, ela vem em cima dessa coisa. Todo animal quando nasce, eu falei isso até na outra live, mas era sobre pesquisa científica, mas todo animal quando nasce, ele já consegue fazer as coisas sozinho. O ser humano não, né? O ser humano, ele precisa da ajuda dos pais para tudo, para comer, para se trocar, né? Quando faz xixi, quando faz cocô, para dormir, quando sente dor, tudo, né? E quando você passa pela experiência de ser pai, principalmente as mães aí que estão na área, né, vão perceber o seguinte, só um minutinho, viu? Vão perceber que as mães, elas desenvolvem um mecanismo de reconhecimento do tipo de choro da criança, que é um negócio extraordinário, né? Então a criança, quando chora assim o assado, a mãe consegue perceber se é fome, se é isso, aquilo. Lógico, tem a margem de erro aí para cima e para baixo, mas na maioria das vezes elas acertam. Mas isso para dizer que o bebê precisa do cuidado, né? Então a gente falou do estilo de apego, né? Eu falei aqui justamente para a gente perceber o quanto é complicado, não complicado no sentido que não tem solução, tem solução, mas ela não é simples, né? Ela não é uma solução imediata a partir de... Pronto, a gente falou aqui agora, né, nessa live. Aí vocês vão sair todos munidos de instrumentos, de capacidade para desenvolver e acelerar a inteligência emocional de vocês nesse sentido. Não vai, né? Mas vocês vão sair certamente com um pouco mais de conhecimento do sentido assim que não tinha ouvido falar disso aí não, mas ele trouxe um negócio interessante, eu fiquei interessado aqui, eu acho que eu vou ficar atento a esse aspecto. Mas aí voltando para os pilares da inteligência emocional do primeiro livro lá do Daniel Goleman, que é conhecimento das próprias emoções, controlar as emoções. Como é que eu controlo minha emoção? Eu sou explosivo. Isso é um problema para mim, né? Eu sou extremamente explosivo. Ora, ser explosivo, do ponto de vista da medicina chinesa tradicional que eu falei lá, pode ser um problema no fígado, mas pode também ser uma característica, por exemplo, do estilo ansioso ambivalente ou do estilo ansioso evitante, né? Porque isso está relacionado a determinadas experiências. Ser explosivo é chamar a atenção do ponto de vista psicológico, não é não? Então, se eu esperneio, se eu tenho raiva porque não consegui o que eu queria, né? E aí essa ceninha para chamar a atenção da minha mãe e do meu pai pode ter uma raiz lá dentro do estilo de apego ansioso ambivalente, dentro das minhas que foi originado lá nas minhas relações primárias. Aí a mãe e o pai dizem, mas eu dou tudo a meu filho, né? E ele chega no shopping e faz um escândalo daquele, né? Talvez o filho não esteja procurando coisas materiais, na verdade, né?
Talvez o filho, você não esteja dando realmente tudo que o seu filho precisa, né, para ter um equilíbrio emocional, vamos dizer assim, adequado, né? Porque a gente nem tem como mensurar mesmo. Ah, tirou 10 aqui, tirou 9, tirou 7, foi reprovado. Não tem como. Mas a gente percebe isso, né, no comportamento das pessoas, o quão equilibradas elas são ou não, né, dentro dessa premissa da inteligência emocional. Aí tem um outro aspecto da inteligência dos pilares, que é a sociabilidade. As pessoas dizem, esse cara é bacana demais, sorridente, ele é muito acolhedor, tal, esse cara tem uma inteligência emocional alta. Nem sempre. Não tem nada a ver. Às vezes a pessoa tem a cara fechada e tem alto nível de inteligência emocional. Não é necessariamente o que você reconhece, né, fisicamente na pessoa que vai te dizer se ela tem inteligência emocional ou não. Lembra das 5 emoções lá que eu falei, da raiva, da tristeza, do medo, etc., da alegria, né, do nojo, né? Essas emoções aí, elas, como é que se diz? Elas não estão relacionadas necessariamente à maneira como a pessoa se apresenta. Às vezes a pessoa chega, faz aquele maior estardalhaço, super comunicativa, no final das contas ela tem um estilo de apego ansioso ambivalente, porque ela está procurando atenção. Né? Então, assim, ou a pessoa é extremamente apática, não quer saber de contato social, talvez porque ela tenha um estilo de apego ansioso evitante, que é o seguinte, vamos lá voltar para a infância, o ansioso evitante, ele se desenvolve, isso simplisticamente falando, né? Não estou falando assim de uma forma bem simples, ele se desenvolve quando os pais nunca estão presentes, os cuidadores nunca estão presentes. Então você cria esse mecanismo de defesa emocional, de isolamento emocional. Então, vou dar um exemplo clássico lá do relacionamento afetivo. Você está no relacionamento afetivo, o ansioso evitante, ele tende a nunca terminar um relacionamento, não terminar um relacionamento no sentido de terminar, sim, termina vários, mas ele tende a nunca se aprofundar demais no relacionamento, porque no momento que ele vai sentindo que está se apegando à pessoa, se linkando a pessoa emocionalmente, ele corta, ou ela corta, porque não quer passar inconscientemente pela experiência negativa que passou lá no início da infância, né, naquelas relações primárias lá com os cuidadores. Então isso é uma forma de desencadear um comportamento específico. Então, primeira coisa, inteligência emocional tem nada a ver com o jeito de vestir. Eu vou até contar uma história aqui interessante, tem nada a ver com o assunto da psicologia, mas só para ilustrar, uma vez eu fui dar aula de marketing numa faculdade e eu cheguei lá do meu jeito de vestir, né? Aí a aluna chegou, você que é o professor de marketing? Eu disse, sou eu mesmo. Ela fez, mas você não tem cara de professor de marketing, não. Aí eu fiz, oxê, por quê? Aí ela fez, não, porque professor de marketing se veste descolado, ele é diferente. Eu digo, é mesmo. Aí ela fez, mas onde é que você tirou isso? Essa ideia de que o cara tem que ser descolado para ser um bom professor de marketing, né? A mesma coisa é as falácias da inteligência emocional, né? Então, é uma falácia dizer, o cara é sério, então ele é antissocial. Não é não, né? Às vezes o cara é seletivo, às vezes o cara é mais inteligente emocionalmente do que você que está julgando ele, né? Na verdade, ele sabe selecionar bem as amizades, porque existe uma coisa chamada sociabilidade, mas existe também a coisa de você estabelecer relacionamentos seguros, relacionamentos que vão te dar uma estabilidade emocional, que vão propiciar algum tipo de progresso na tua vida. Porque ter relacionamento por relacionamento, todo mundo tem Facebook e tem Instagram, né? Tem gente que tem 15 mil amigos no Facebook. Vai contar na mão quantas eles podem contar com essas pessoas, quantas pessoas dessas são realmente amigos, né? Então, as pessoas sociáveis demais nem sempre são pessoas com alto nível de inteligência emocional, né? Então, a empatia a gente já falou, a automotivação a gente tocou aqui, que é essa coisa da motivação intrínseca do ponto de vista da inteligência emocional, ela é mais válida do que aquela da motivação extrínseca, porque a motivação extrínseca é aquela que o cara bate, você fica precisando o tempo todo de para dar um reforço em você, você é um cara competente, você vai receber um prêmio se você fizer isso. Isso é uma motivação extrínseca. Então, no momento que a gente fala de inteligência emocional, entra muito mais a motivação intrínseca. Aí você diz, e como é que eu desenvolvo esse negócio? Né? Se eu vim de um panorama, de uma família específica,
que nunca me incentivou a fazer nada. Meu pai sempre disse que eu era burro. Meu pai disse que eu não tinha jeito para nada. Meu pai nunca me motivou a fazer isso ou aquilo outro. A minha mãe também. Como é que você quer que essa criança mais na frente ela tenha motivação intrínseca? Ela pode ter, ela pode desenvolver. Não estou dizendo que ela não vai desenvolver, não. Né? Ela pode desenvolver, inclusive, por uma reação de raiva ao que ela teve é como se fosse, agora eu vou provar. Vou provar que eu não sou burro, eu vou provar que eu consigo. E muitas vezes esse é o caso mesmo. Né? E aí ela desenvolve essa motivação intrínseca a partir de uma carência que ela teve na infância. Mas, ao mesmo tempo, pode provocar o seguinte. Né? Ela pode ter um problema seríssimo de autoestima porque os pais nunca acreditaram nela. E essa luta o tempo todo para provar que consegue nem sempre significa, na verdade, um equilíbrio, né, do ponto de vista, é uma tentativa de se equilibrar emocionalmente, mas nem sempre denota, né, uma autoestima adequada. Ela está sempre doida para provar. No final das contas, quando você fica tentando provar para o outro, o que é que você precisa? Motivação extrínseca. Porque o outro vai dizer, ei rapaz, realmente tu é bom. Né? Então assim, você faz aquilo motivado intrinsecamente, mas como se estivesse na dependência de alguém que vai te dizer que o que tu está fazendo é realmente a coisa certa e que tu está indo no caminho bom e você precisa daquilo para poder continuar. Então é um negócio meio patológico. Né? Mas a automotivação, a motivação intrínseca, ela pode ser desenvolvida assim na infância, né, nas relações com os pais, nas relações no entorno e com outras pessoas, não necessariamente nas relações primárias com os pais, não. Mas, do ponto de vista da inteligência emocional, ela é muito mais interessante porque o que motiva você é interno, é interior. Você não depende de estímulo externo para se motivar a fazer algo. Tá, vamos lá. Aí, como é que eu desenvolvo esse negócio aí da inteligência emocional? A gente tá chegando, eu acho que no final dessa hora, né? Esse assunto é massa porque ele se delonga. Se vocês quiserem, posso até reiniciar aqui depois, mas vamos lá para... eu não fui para um treinamento de coach, não sou acompanhado por psicólogo, não tenho... nunca procurei ajuda de forma alguma. Bem, eu diria o seguinte, a inteligência emocional é um processo difícil, né, de você equilibrar e desenvolver, porque por todos esses aspectos que eu já falei aqui, né? E porque também é um processo de longo prazo. Então você chega lá na sua empresa, vamos dizer, eu gosto da empresa porque o pessoal é instigado com esses negócios, a empresa. Aí contrata não sei quem para fazer um treinamento para aumentar a inteligência emocional. O cara vai lá, faz o treinamento e o gerente da empresa quer que todo mundo seja mais inteligente emocionalmente no outro dia. Não vai acontecer. Né? Não vai acontecer porque é um processo de longo prazo, assim como foi o desenvolvimento desde a infância nas relações primárias até o momento em que você se encontra na sua vida. Aí, esses estilos de apego são estanques, eles não modificam? Modificam. Né? Vai depender das experiências que você tem. Então, do ponto de vista prático, vamos dizer assim, na lata, sem nenhuma análise, sem nenhuma avaliação prévia de com quem eu estou tratando ou atendendo, vamos dizer assim, a inteligência emocional ela parte da quantidade de experiências positivas do ponto de vista sadio, vamos dizer assim, que você tem. Então, quanto mais experiências você tem na sua infância positivas, provavelmente você vai ter uma tendência a desenvolver uma inteligência emocional bastante, vamos dizer assim, elevada. Porque o pessoal fala de, você tem uma inteligência emocional muito elevada. Né? Eu vejo de outra forma. Você tem como desenvolver sua inteligência emocional ao ponto de ter uma satisfação na vida adequada, vamos dizer assim, mas é muito difícil de eu mensurar o que é elevado para ti e para mim. Mas vamos deixar isso de lado, vamos voltar lá para como é que eu faço para desenvolver esse negócio. Então, assim, se eu parto lá do princípio que eu tive várias experiências na minha infância, na minha adolescência, na minha vida, e isso moldou de certa forma o meu comportamento, minha maneira de pensar, etc., através do modelo de funcionamento interno. Então, eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que ter experiências que me façam ter experiências diferentes daquelas que eu tive na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, né?
principalmente nas relações primárias. Então, do ponto de vista prático, eu vou puxar Jean Piaget, que é um cara central, né, para a psicologia. Desenvolvimento cognitivo e afetivo, para Piaget, se dá da mesma forma. Então, para ele, quanto mais complexa a rede cognitiva que nós desenvolvemos, maior capacidade de resolver problemas nós temos. Se eu puxar isso para o lado afetivo, linkando com as emoções, o princípio é o mesmo. Então, eu tenho que ter, desenvolver, esquemas cognitivos, esquemas afetivos emocionais, que me deem a possibilidade de eu lidar com emoções diferentes, experiências diferentes das que eu tive na minha infância. A partir desse momento de contraste, de novas experiências, eu vou entendendo o mundo de uma maneira diferente, internalizando experiências diferentes, né? Então, quanto maior meu leque de experiências, seja em casa, viajando, experimentando outras culturas, outras maneiras das pessoas verem, entendendo as pessoas, como elas veem a realidade, outras culturas como veem, lendo, assistindo filmes, se relacionando, errando sobretudo, né? Porque a inteligência emocional, para se desenvolver, também tem como base o erro. A gente tem que errar. Só quando a gente erra é que a gente realmente entende como é que eu devo me comportar, ou o que é que me faz mal, o que é que não me faz mal. Não tem outro jeito, minha gente. Só quem acerta vai ter uma limitação muito grande em termos de desenvolvimento de inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela parte desses pressupostos rápidos que eu falei aqui. Não é solução, não é receita de padaria, né? Mas tem outros aspectos que você pode considerar, por exemplo. Eu gosto do budismo. O budismo fala o caminho do meio. Desenvolva o caminho do meio. Nem 8, nem 80, meu amigo. Né? Se você começa a traçar uma experiência simples. Eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Então começa a moldar isso aí. Nem 8, nem 80. Vá pelo caminho do meio. Gosto de festa, gosto de ser feliz, eu gosto da euforia. Massa. Mas demais vai lhe fazer mal. Sabe por quê? Porque do ponto de vista da medicina tradicional chinesa lá, a euforia vai fazer mal ao teu coração, né? E o coração, que também não está funcionando bem, vai desencadear esse tipo de emoção em você, né? Ansiedade, né? Preocupação excessiva, euforia excessiva e assim por diante. Então, assim, o caminho do meio do ponto de vista da linha dos... eu vou pegar o budismo aqui para desenvolver minha inteligência emocional. Pode pegar. É um caminho bacana. Vai ter lá o caminho do meio. Né? Nesse caminho do equilíbrio, você vai desenvolver sua inteligência emocional. Onde é que é mais que eu vejo esse negócio de inteligência emocional? Nos ditos populares. Quer ver o seguinte? Quando você vai lá nos ditos populares, é uma sabedoria só. Tem aquele que diz o seguinte: não faça tempestade num copo d'água. Inteligência emocional. Você tem uma situação, primeiro, né? Antes de você fazer uma tempestade no copo d'água, analise se realmente aquilo ali tem a necessidade de você encarar, de você abordar aquela situação dessa maneira, né? Exagerando na sua maneira de entender a realidade. Lógico que isso aqui, você está dizendo, é muito fácil você dizer isso, mas na situação é muito difícil. Porque existem aqueles elementos anteriores lá. Mas se você tendo em mente isso, tendo consciência de que você precisa dar um passo antes de tomar uma decisão impulsiva, né? Ou, por exemplo, observar realmente se aquele problema ele é do tamanho do que você está vendo imediatamente, vamos dizer assim, porque tu não para, dá uma paradinha antes, observa direitinho para ver se aquilo realmente é isso tudo que você está vendo que é. Outro dito popular: nem tudo que reluz é ouro, né? Quem vê cara não vê coração. Tudo isso aí está falando de inteligência emocional. O cara se ilude com uma pessoa que tem uma lábia enorme. Essa pessoa é a pessoa correta. Não é, meu amigo. Né? Você precisa avaliar direito o contexto para ver se realmente o que a pessoa promete é realmente o que ela é, né? Então, por exemplo, quem vê cara não vê coração. Falei disso. Inteligência emocional não tem nada a ver com cara feia, cara fechada, isso, aquilo outro. Porque todo mundo tem isso. Às vezes a pessoa ela é simplesmente reservada. Mas isso não significa que ela seja pobre em sociabilidade. Não. Às vezes você vê a mesma pessoa numa situação completamente diferente, altamente sociável, de uma forma equilibrada. Então, assim,
Eu fecho assim, talvez, esse debate, porque o tempo é tão curto que eu acho que nem dá mesmo para a gente explorar tudo. Deixo aqui a curiosidade para vocês, né? Mas eu acho que tem um ditado alemão que diz o seguinte: o exercício faz o mestre. Então, assim, o desenvolvimento da inteligência emocional, como qualquer outro aspecto da psique humana e do comportamento humano, ele está baseado no exercício, né? Desenvolver paciência, eu preciso desenvolver paciência. Tem esses aspectos que eu falei aqui, que eu preciso me tornar consciente deles, né? Que eu falei até o momento presente. E tem também o treino, né? Que eu vou poder fazer, por exemplo, usando meditação, fazendo atividade física e assim por diante. E aí eu vou aprendendo a desenvolver minha paciência. Ah, vou conseguir isso em 6 meses? Não, né? Não vou. Gente, é o seguinte, eu tenho 10 segundos, né, para me despedir de vocês. Agradeço demais